Tom era um estudante universitário. Ele trabalhava como entregador nas horas vagas para ganhar a vida. Um dia, ele recebeu a tarefa de entregar uma misteriosa caixa preta em um laboratório aparentemente abandonado. Ele pegou a caixa em um prédio comercial no centro da cidade. Mas quando Tom tentou sair, viu 3 portas. Havia um poço sem fundo atrás da primeira porta. Atrás da segunda porta, havia um pequeno elevador. E a terceira porta conduzia a uma sala sem saída. Que porta o Tom deve escolher? A porta número 2. Mesmo que o Tom tenha claustrofobia, ele ainda pode ir para a rua e escapar. O Tom conseguiu se libertar e decidiu entregar a caixa o mais rápido possível. Em algum momento, ele parou para amarrar os cadarços e colocou a caixa em um banco próximo. Porém, quando terminou de fazer o laço, percebeu que a caixa havia desaparecido. O Tom olhou em volta e viu um ladrão fugindo com a caixa. Ele estava usando máscara, então o Tom não pôde ver seu rosto. Ele seguiu o ladrão até a biblioteca e viu 4 pessoas na sala de leitura. Você pode ajudar o Tom a descobrir quem é o ladrão? Essa mulher, o ladrão tinha uma cicatriz na mão esquerda. O Tom pediu à mulher que devolvesse a caixa. Ela disse: "Tudo bem, mas primeiro você precisa resolver um enigma. Amanhã, com certeza estou aqui. Ontem, você pode me encontrar também. Hoje, eu parti. O que sou eu?" O Tom deu a sua resposta. A mulher lhe deu a caixa e fugiu. O que ele disse? A resposta correta é a letra M. O Tom estava com muita fome, então decidiu comprar algo para comer em uma cafeteria ali perto. O nome do local era 7 Lanternas, mas o Tom percebeu apenas 5 lanternas penduradas do lado de fora. Shelley, a dona deste café, sabia deste erro e poderia corrigi-lo facilmente, mas não o faz. Por quê? Quando o vento soprou 2 lanternas há algum tempo, a Shelley quis substituí-las. Mas antes que ela pudesse fazer isso, percebeu que mais e mais pessoas começaram a entrar em sua cafeteria, dizendo a ela que faltavam 2 lanternas e geralmente ficando para tomar um café. O Tom comprou um sanduíche, o deixou sobre a mesa e foi ao banheiro lavar as mãos. Quando ele voltou, viu 3 pessoas em pé ao lado de sua mesa e o sanduíche havia sumido. Você consegue adivinhar quem comeu o lanche do Tom? Esse cara ali, ele deixou cair algumas migalhas. O Tom decidiu pegar um ônibus para chegar ao laboratório a tempo, mas assim que se sentou, notou um vampiro entre os passageiros. Você pode ver o vampiro também? Aquela mulher ali, ela está vestindo um moletom com capuz enorme para esconder sua pele sensível à luz solar. Isso não significa necessariamente que ela é uma vampira, mas a ausência de qualquer sombra é a prova derradeira. Quando Tom tentou pagar a passagem de ônibus, percebeu que havia deixado a carteira na cafeteria. Felizmente, o motorista disse: "Não chamarei a polícia se você resolver meu enigma." O Tom concordou e ouviu a charada com atenção. "Eu faço um som alto quando me transformo. Depois, fico maior, mas peso menos. O que sou eu?" Você adivinhou? A pipoca. O Tom voltou ao café para pegar sua carteira. Josh, o barista, afirmou que não tinha visto nenhuma carteira. Shelley, a proprietária, disse que viu recentemente um cliente suspeito com 2 carteiras. E Bill, o cliente com 2 carteiras, disse que a segunda carteira era da mulher dele. Quem está mentindo? O barista deu uma olhada nos pés dele. Ele está escondendo a carteira do Tom com o pé. A Shelley e o Josh não queriam envolver a polícia, e o Tom sugeriu fazer um jogo. Ele disse ao barista: "Não vou chamar a polícia se você resolver meu enigma. Quanto mais você faz, mais você deixa para trás." O que é? Infelizmente, o barista não conseguiu descobrir a resposta certa e foi para a prisão. A resposta correta é passos. O Tom estava ficando sem tempo e decidiu chegar ao laboratório de táxi, mas o aplicativo enlouqueceu e enviou a ele esse labirinto estranho.
A instrução dizia: se você quiser saber os números da placa do seu táxi, resolva este enigma. Você pode ajudar o Tom? Se passarmos por esse labirinto do início ao fim, obteremos o número 517. O Tom encontrou seu táxi e pegou a estrada. O motorista parou no meio do nada e pegou um dispositivo estranho. Ele abriu um portal que transportou o Tom para o topo de uma montanha. Lá, o Tom conheceu seu próprio gêmeo do mal de um universo paralelo. E esse gêmeo queria a caixa. O Tom começou a correr e caiu em uma caverna de gelo com 3 túneis. Havia um puma faminto dentro do primeiro túnel. O segundo túnel estava cheio de morcegos que se alimentavam de sangue humano. E uma dúzia de bruxos malvados estavam esperando pelo Tom dentro do terceiro túnel. Qual caminho ele deve escolher? O segundo. Os morcegos estão dormindo, pois é dia. O Tom chegou a uma pequena aldeia na floresta e se escondeu em uma cabana. Mas de repente, percebeu algo muito assustador e fugiu daquela aldeia imediatamente. O que ele viu? Essa luva ali, na verdade, não é uma luva. Essa cabana provavelmente pertence a zumbis, não a pessoas. O Tom encontrou um caminho, parou um caminhão e pediu ao motorista que o levasse ao aeroporto mais próximo. Mas o homem pediu ao Tom que resolvesse um enigma primeiro. Sou conhecido por trazer azar quando você me vê no escuro. Não gosto da chuva, mas uma coisa é certa, você não vai me ouvir latir. Quem sou eu? Um gato preto. No aeroporto, o Tom tentou comprar uma passagem de avião de volta para Nova York, mas ele não tinha dinheiro suficiente. De repente, Lily, uma famosa blogueira e influenciadora, convidou o Tom para o lounge da classe executiva. Ela estava comemorando seu aniversário com seus amigos. Infelizmente, sua faca mágica só conseguia fazer 3 cortes. Eles não conseguiam dividir o bolo em 8 pedaços. Você consegue? Primeiro, eles devem cortar o bolo ao meio. Em seguida, podem fazer outro corte de modo que fiquem 4 pedaços iguais. Agora, eles precisam cortar o bolo horizontalmente ao meio para que fique com 2 camadas. Agora todo mundo tem um pedaço, exceto o Tom. Mas a Lily deu a ele um presente mais generoso. Ela comprou para o cara uma passagem para Nova York. Finalmente, o Tom chegou com a caixa misteriosa no laboratório abandonado. Ele notou uma porta de metal e tentou abri-la, mas a porta estava trancada. Um sinal vermelho apareceu em uma pequena tela ao lado da porta, e é preciso colocar uma senha. Havia uma dica na parede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode ajudar o Tom a decifrar o código? São 17 lacunas. Depois de ler o número em voz alta, você entenderá. Digite o número 2, depois o número 4 3 vezes, o número 6 5 vezes e depois 7 vezes o 8. Voilá! A luz mudou para verde e o Tom entrou. Um cientista encontrou o Tom dentro do laboratório. Ele trancou todas as portas assim que o Tom entrou. O homem lhe disse: "Você não vai a lugar nenhum até que eu tenha certeza de que a caixa está correta." Mas a caixa estava vazia. O cientista ficou furioso e disse para o Tom escolher entre 3 opções perigosas para escapar. Havia uma sala com chão molhado e fios pendurados atrás da primeira porta. Monstros famintos estavam esperando atrás da segunda porta. E tinha um portal que conduz a um espaço aberto atrás da terceira porta. Que porta o Tom deve escolher para sobreviver? A primeira. Os fios não tocam o chão e ele pode rastejar facilmente por baixo deles. O cientista ficou satisfeito e confessou que havia inventado pílulas da imortalidade. Ele prometeu dá-las ao Tom se conseguisse escolher a caixa certa. Eram 3 caixas e apenas uma delas continha os comprimidos. Cada caixa tinha uma afirmação, mas apenas uma afirmação era verdadeira. Você pode ajudar o Tom a entender onde estão os comprimidos? Se os comprimidos estivessem na primeira caixa, seriam 2 afirmações verdadeiras.
Se os comprimidos estivessem na terceira caixa, também seriam 2 as afirmações verdadeiras. Mas como precisamos de apenas uma afirmação verdadeira, os comprimidos só podem estar dentro da segunda caixa. O Tom abriu a caixa e viu 4 comprimidos. 2 deles eram vermelhos e 2 eram azuis. O cientista explicou que o Tom deveria ingerir um comprimido vermelho e um azul ao mesmo tempo para ganhar a imortalidade. Uma overdose poderia causar o efeito oposto. O cientista decidiu dar ao Tom 4 comprimidos para o caso de perder um deles. O Tom colocou os comprimidos no bolso e saiu do laboratório. De repente, seu gêmeo malvado abriu um portal e o agarrou. Ele vendou os olhos dele e o jogou em uma sala hermética. O Tom podia se mover e tinha um pouco de oxigênio, mas por muito pouco tempo. Então, ele tirou os comprimidos do bolso. Infelizmente, ele não conseguia distinguir as cores ou qualquer diferença entre os 4 comprimidos. O que o Tom deve fazer para se tornar imortal e se salvar? Ele deve quebrar os comprimidos e ingerir metade de cada um.